Olá, meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Vamos iniciar então a primeira aula da EB7. Hoje, o tema da aula é a oração na vida do crente. Para que serve a oração? Antes disso, vamos iniciar aqui com esse slogan da EB7. Venha para a melhor escola do mundo, EB7. Ela não existe sem você. Por que colocamos que ela não existe sem você? Porque se não tiver quem queira aprender, não tem para que ter aula, né? Então, como temos nossa igreja é uma igreja que estuda a palavra de Deus, então estamos aqui para aprender cada vez mais. E hoje o tema é um tema muito importante na vida do crente, que é a oração. Uma vida de oração é uma vida em que essa prática se torna regular e fornece benefícios visíveis. Você cresce espiritualmente, fica mais dependente dele, de Deus. Sua fé se torna mais robusta para os desafios do dia a dia. E para que serve a oração? Construir um relacionamento com Deus, ela é indispensável no devocional cristão, no antes de estudar a Bíblia, né? Estimula o ir à igreja, ajuda a manter a fé em tempos difíceis. Oração fortalece a sua vida com a prática da devoção diária. O crente espiritual é comprometido com a oração. Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala bastante sobre oração, e tem um trecho desse versículo que fala: muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Para permanecermos de pé, precisamos iniciar e terminar o nosso dia de joelhos no chão. A nossa ligação direta com o Senhor é a oração. É a melhor maneira de mantermos a chama da fé acesa. Número 1. A oração nos aproxima do Senhor, que é o nosso Pai e o melhor amigo. Número 2. A oração não muda Deus, mas transforma quem ora. Número 3. A oração é a capacidade espiritual de atingir situações e pessoas, mesmo quando estão fisicamente distantes. A oração é uma arma espiritual de guerra que tem ação nas regiões celestiais. 5. A oração nos mantém vivos espiritualmente. 6. A oração nos protege e nos fortalece em dias de guerra. 7. A oração traz à existência o que não existe. Um outro ponto bem importante sobre a oração é por que é tão difícil orar. Primeiro, quase não se ensina a orar. Segundo, por desconhecer a importância da oração. Terceiro, por subestimar a ação maligna. Quarto, achar que a preguiça é um ato normal. Quinto, não está passando por um aperto bem sério. Agora eu queria passar uma imagem que é bem interessante. Algumas forças contrárias à oração. Então você pode ver lá o nosso inimigo tacando setas malignas em nossa direção.
inveja, maledicência, cobiça, derrota, morte, pensamentos negativos, desespero, dúvida, falta de amor, mentira, orgulho. E o que está protegendo o crente dessas setas malignas? O escudo da fé. A fé, a oração fortalece a fé. E a fé nos protege das setas malignas do nosso inimigo, né? A oração é uma prática na vida de todo o bom crente. Os grandes avivalistas do século passado tinham uma coisa em comum em seus discursos: a maneira de orar. Ainda que não se veja um pregador em oração, o auditório sabe se ele esteve ou não na presença de Deus. Porém, precisamos estar alertas, porque muitas coisas contrárias se unem para que não estejamos na presença de Deus. Vamos ver algumas. A ausência de disciplina. A falta de compromisso com a prática da oração. O ativismo. O ativismo religioso ocupa tanto a vida do crente na obra do Senhor que não sobra energia para o Senhor da obra. Prepotência e impaciência. Apoia-se em seu carisma pessoal, em sua unção inicial, empurrar com a barriga o seu dia a dia. 2. O grande conflito. Estamos envolvidos em um conflito de forças que vão além das pessoas. Embora cada qual seja responsável por suas atitudes, há, porém, lutas em que crente espiritual tem que vencer para o estabelecimento e crescimento do reino de Deus. Tais lutas são opostas ao reino da luz, mas fazem parte do combate do verdadeiro cristão. A luta não é contra carne e nem sangue, ou seja, não é contra as forças do mundo físico, já diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Lutando contra as hostes espirituais, a proposta do Evangelho é antagônica ao sistema mundano. Nós não lutamos contra pessoas, mas contra a má influência que nelas está. Como vencer um inimigo invisível? A preparação para cada dia. Antes de todo combate, faça-se necessário uma preparação para ele. Ninguém em são juízo enfrenta um adversário sem o devido preparo. Pode ver isso em Lucas, capítulo 14, versículo 31 e 32. Existem dias calmos, dias intensos, e o dia em que o apóstolo Paulo chamou de o dia mau. E para todos esses devemos nos preparar antecipadamente. Temos as armaduras espirituais, né, em Efésios capítulo 6, 13 em diante. 2 pontos de convergência da oração. O Senhor Jesus orientou os seus discípulos que orassem a Deus para que enviasse ceifeiros para a sua seara. De outro modo, Paulo insistiu que Timóteo, juntamente com a igreja, utilizasse todo o tipo de intercessão pelas autoridades. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ponto 3. Estabelecendo um padrão de oração. O estabelecido padrão paulino de oração na carta dos Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 18,
diz a respeito ao tempo de oração e ser dedicado, à intensidade e à abrangência com ação de graças. Trata-se de um padrão conciso, sem rodeios e eficaz. Uma vez adotado, pessoal e coletivamente, trará grandes e duradouros resultados. O tempo de oração. Orando em todo o tempo. É fácil entender o que a Bíblia nos ordena: orai sem cessar. Mas a oração foi difícil até mesmo para Jesus. Quantas vezes ele tentou orar com seus discípulos, mas eles o deixaram a desejar? Em Mateus 26, versículo 40. A intensidade da oração, com toda oração e súplica. A intensidade não tem nada a ver com a posição da oração que está sendo feita. A intensidade diz respeito ao fervor, à animação e à intimidade com que se ora. Depois abra em Gálatas capítulo 4, versículo 6 e Marcos capítulo 14, versículo 36. Conclusão. Esta lição nos ensinou que, primeiro, o crente espiritual é comprometido com a oração. Em segundo, o evangelho é antagônico ao mundo, é o contrário ao mundo. Terceiro, inveja, maledicência, cobiça, derrota, morte, pensamentos negativos, desespero, dúvida, mentira, falta de amor, orgulho, são influências malignas que há nas pessoas. Quarto, a oração é uma prática na vida de todo o bom líder. Os grandes avivalistas do século passado tinham uma coisa em comum em seus discursos: a maneira de orar. Quinto, ainda que não se veja um pregador em oração, o auditório sabe se ele esteve ou não na presença de Deus. Porém, precisamos estar alertas, porque muitas coisas contrárias se unem para que não estejamos na presença de Deus. A oração, para qualquer crente, deve ser um estilo de vida. A seguir, a proposta de oração para EB7 discipuladora e para toda a igreja. Vou colocar aqui uma imagem num relógio de oração. Como nós devemos entrar na presença de Deus? Aqui é um momento onde você para tudo para estar na presença de Deus, ok? Então, olhando relógio permanente de oração, olhando aí essas abas ali, número 1 lá em cima, próximo ao meio-dia, né? Primeira ação, se você quer ter esse momento intenso com Deus. Primeira ação, comece com louvor. Se formos pegar a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina ali a iniciarmos a oração com louvor. Louvor não é uma musiquinha. Louvor é elogio. Você elogiar a Deus. Então comece elogiando o que Ele tem feito na tua vida. Comece elogiando toda a ação que Ele se preocupou em fazer contigo. Em segundo lugar, a adoração. Adore a Deus naquele momento. E é uma entrega. Em terceiro lugar, esperando em Deus. Às vezes é interessante você parar de falar. Fica ali na presença de Deus.
aguardando o que ele vai preencher no teu coração. Em quarto lugar, confesse os seus pecados. Em quinto lugar, ore por você. As coisas que você necessita, as coisas que você precisa e tudo mais. Sexto lugar, ore pela sua família. Aquele momento de você estar colocando na presença de Deus aqueles que estão em sua volta. Sétimo, ore pelos seus amigos. Oitavo lugar, ore pelas pessoas da igreja. Nono, ore pelas nações e pelos missionários. Número 10, leia a Bíblia. Ah, mas eu vou estar orando, eu vou ler a Bíblia. Sim, é o momento agora de Deus falar contigo. 11, escreva o que entendeu. E 12, termine agradecendo a Deus por tudo. Ok? Procure fazer esse momento, você na tua casa, pegando esses pontos e observe o que Deus vai fazer na tua vida a partir disso. Ok? Queridos, fiquem com Deus, coloquem em prática as coisas que estamos aprendendo e que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Amém? Deus abençoe.